E a roda sempre homenageia um saudoso acadêmico, né? São 3 integrantes, 3 acadêmicos que participam da apresentação da roda. Nesse mês, nós vamos ter Américo Calheiros, Marisa Serrano e Raquel Naveira, realizando essa homenagem ao nosso saudoso Abílio de Barros. Há sempre uma pauta cultural que nós acompanhamos, além da literatura evidente, a gente procura juntar as artes na nossa academia, e temos aqui a parceria da Confraria Sócio-Artista, com o projeto conjunto que a gente faz, Arte na Academia, e hoje a gente tem artes visuais com os artistas Adelaide Barbosa Martins e a Ana Oiticica. Temos também a parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o projeto Movimento Concerto da Universidade Federal, que, com a vertente Música Erudita e Suas Fronteiras, ela, realizado aqui com a Academia de Letras, a gente traz a música erudita e suas variações, suas variantes, né? A gente vai ter esse mês a participação de Rafael Salgado, que agora eu convido para a sua apresentação. Bom, vou fazer três números hoje, e de 3 compositores brasileiros, que foram contemporâneos, no entanto, em contextos diferentes. Bem, a primeira música que eu vou tocar é do compositor Dilermando Reis. Obrigado. Está sem som? Tá. Bom, o segundo compositor, talvez um dos mais conhecidos, inclusive internacionalmente, é Heitor Villa-Lobos.
Bem, para finalizar, então, eu vou tocar uma música do compositor que tinha o apelido de Garoto, mas o nome dele era Aníbal Augusto Sardinha. Vamos chamar nossos 3 acadêmicos que vão homenagear Abílio de Barros. Todas as apresentações, as falas sobre Abílio serão feitas por eles, pelos acadêmicos. São lindíssimas lembranças e a grande admiração pelo trabalho. Por ordem alfabética feminina, primeiro Marisa Serrano, nossa acadêmica Raquel Naveira, por favor. E por ordem alfabética masculina, Américo Calheiros. Eu acho que 3 pessoas mais abarizadas falar de uma pessoa tão querida como Abílio de Barros, não tem, né? Vamos ouvi-los. Vamos lá. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria, uma honra estarmos fazendo hoje essa homenagem ao Dr. Abílio Leite de Barros. Eu não tive com o Dr. Abílio uma convivência além academia, mas tive uma convivência sempre com a sua família, de uma forma ou de outra. A professora Carolina
foi minha professora no curso de Ciências e Letras, Faculdade Dom Aquino de Filosofia, Ciências e Letras. E foram momentos muito interessantes poder ter sido seu aluno, professora. Depois, fui professor de 2 dos seus filhos, o Leonardo e a Mercedes, na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho. Quer dizer, estávamos ali juntos, né, de uma forma ou de outra. E depois, uma pequena, mas muito interessante convivência com ele aqui, nessa casa de letras. E o que eu observei nele nesse pouco tempo era assim um homem pronto sempre a ouvir, a muito mais ouvir do que falar. Mas um lorde, uma finesse, uma educação, uma maneira de deixar a gente muito à vontade diante dele. E no pouco que falava, sempre estava ensinando alguma coisa. Cabe a mim hoje falar inicialmente sobre a sua biografia. Porque a biografia, de uma forma ou de outra, e a convivência com a sua família, vai ter sempre uma interferência no seu ato de escrever, de pensar o mundo, de mostrar a sua sensibilidade. Abílio Leite de Barros nasceu em Corumbá no ano de 1929, entre meio de 11 anos da Primeira Guerra Mundial e 10 anos para a Segunda Guerra Mundial. O mundo vivia um momento muito delicado, mas a vida precisava ser vivida. E com essa forma dele de sempre não fugir das coisas, ele a viveu com intensidade. Logo, a família, seu João e Dona Alice, tiveram que se retirar de Corumbá, onde o seu pai tinha um saladeiro ali. Mas a depressão de 1929 acolheu em cheio o país e todos aqueles que tinham alguma atividade econômica nos mais distantes rincões do mundo. Em função disso, a família teve que ir para o Pantanal e se dividir um pouco entre os próprios familiares, ou seja, os seus filhos ficaram com alguns familiares, e o Abílio foi com sua irmã, uma irmã, para a fazenda Rancharia. Ali viveram um bom tempo. E lá, Abílio já mostrava, segundo me disseram, essa sua capacidade de ouvir, aprender e de observar. Quando as coisas todas estavam acontecendo, ele estava de cócoras ali, ouvindo e se fazendo as suas indagações, reflexões. Sem dúvida, esse momento dele especial na primeira infância no Pantanal foi de uma profunda importância para tudo que ele foi depois como um ser humano, né? 5 anos depois, as coisas começaram a melhorar economicamente e seu João foi chamado de volta a Corumbá e foi trabalhar novamente no saladeiro com seus irmãos. Para o Abílio, o menino Abílio, foi um momento super especial. Um dos momentos que ele considera dos melhores da sua vida. Esse momento veio através do grupo escolar Luiz Albuquerque de Melo Pereira e mais alguma coisa, que é um nome imenso, aonde ele teve a oportunidade de formar novos amigos. E um novo mundo se abriu para ele. Tanto no campo do lazer, como no campo da convivência, como no campo escolar. Ele chegou com um atraso de 2 anos
perante os demais e suplantou isso rapidamente, com a sua inteligência, com a sua determinação, né? E ali, o Rio Paraguai ficou pequeno para ele e seus amigos. Nadavam, se esbaldavam, faziam caminhadas secretas pelos morros, jogavam toda a bola do mundo que lhes foi permitida, jogavam sinuca em Ladário, porque ali o negócio era meio solto, e a criançada sempre descobre aonde pode ir vivenciar aquilo que quer, né? Foram momentos de ouro para a sua infância e para a sua formação. De bons amigos, de aprendizagem na escola, e logo ele teve que, em função do que se tinha naquele momento, para melhorar a sua formação escolar, ir para o Rio de Janeiro, onde já estava lá o seu irmão mais velho, que todos nós conhecemos e amamos e reverenciamos, Manuel de Barros, né? Lá, ele foi para fazer o científico no Colégio Marista São José, e se deu muito bem, porque viu que tinha que correr atrás das coisas, precisava melhorar a sua formação. E isso ele também tinha consciência que era só com a leitura. E foi descobrindo em diferentes autores a complementação, a resposta às suas indagações, e desenvolvendo um espírito crítico muito acentuado, né? Foi ali que ele tomou contato com a obra de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, de Clarice Lispector, e a complexa obra de Guimarães Rosa, né? Dentre outros, né? Isso é bom a gente saber, porque também vai, de uma certa forma, mostrando a sua formação na literatura, o que lhe permitiu depois ser um escritor de qualidade. Isso no campo da prosa. Na poesia, ele teve também a felicidade de descobrir Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, José Lins do Rego, enfim, uma série de autores que João Cabral do Melo Neto, modernistas de grande estirpe, né? Cada vez mais, o Abílio foi se entrosando, e dentro do curso de filosofia que ele fazia, um dos cursos que ele fez lá, ele foi reconhecido nessa sua inteligência e convidado para ser professor auxiliar dentro da própria faculdade onde ele estava trabalhando, e depois também ampliou o exercício do magistério nos colégios clássicos do Andrews, do Dom Pedro II e mais um outro que não me lembro no momento o nome. Parece que o magistério e essa sua aproximação com a educação estavam se fortalecendo em sua caminhada. Mas ele também fez o curso de Direito, era bacharel em Direito. E em 1957, a vida estava boa no Rio de Janeiro. As coisas estavam acontecendo. Mas faltava uma companhia, algo que lhe complementasse, que lhe estimulasse muito mais de perto. Essa companhia veio e está aqui conosco. A bela baiana Carolina Rodrigues de Barros. Eles se casaram em 1957, né, professora? 56. E já vieram para cá quando, do falecimento do pai do doutor Abílio, ele precisou realmente retornar ao Estado e já veio casado, com 2 filhos, né? Com a Mercedes, o Luciano e o Leonardo já na barriga também, né? Então, praticamente os 3 filhos
já vieram juntos. E o doutor Abílio, aqui, se dividiu inicialmente nas suas ações do magistério, trabalhando, dando aulas no curso de psicologia, no curso de pedagogia, no curso de sociologia, na Faculdade Dom Aquinos, Faculdade Católica Dom Aquino de Ciência e Letras, não, aliás, FUCMAT, Faculdades Católicas de Mato Grosso. Hoje, a UCDB, né, Universidade Católica Dom Bosco. Ali ele trabalhou como professor, ajudando a consolidar essa faculdade, essa universidade hoje tão forte e tão pioneira que foi na época. Eu sou aluno de lá, a Marisa foi, Raquel também, né, Raquel? Então somos todos fucmatianos, metade daqui, segundo a Marisa, né? Nesse período, o doutor Abílio também foi secretário municipal de educação. Por pouco tempo, um ano e pouco, onde implantou a questão meritória, que não foi bem compreendida, então foi se dedicar muito mais à pecuária, como pecuarista e produtor rural na fazenda do Pantanal. Isso, claro que puxou toda a sua força, toda a sua energia, toda a necessidade de gerenciar aquela fazenda e fazer com que ela desse frutos. E isso ele conseguiu. Mas a sua vida parece que tinha mudado um pouco de rumo, porque o magistério foi perdendo espaço para a fazenda e as demais coisas para a fazenda e a família. E ele, se entregando de corpo e alma àquilo que fazia, como em tudo que fez, também participou ativamente de todos os movimentos que visavam a melhoria dessa questão pecuária e do agronegócio como um todo, né? Deixou aí também as suas marcas, né? E, por incrível que pareça, foi também nesse período que ele voltou ou começou a escrever mais, né? Porque escreveu o que eu considero a sua obra-prima, que é Gente Pantaneira, e mais uma série de outros livros, crônicas, discursos, uma série de registros que marcam a sua passagem e a sua visão crítica, porém firme, ponderada e com conteúdo. Ele sabia do que estava falando, do que estava fazendo e o que estava escrevendo. E depois disso daí, de todos os livros escritos, ele conquistou o reconhecimento no mundo das letras, né? Veio para essa casa na cadeira número 32 e deixou a sua imortalidade conosco, nessa sua produção tão bonita, na sua produção tão responsável, né? E a sua postura, nesse período em que veio para cá, foi sempre uma postura sem meio termo naquilo que ele defendia e acreditava, né? Que na década de 70, todos nós, quase que aqui estamos, vimos a redescoberta ou a descoberta do Pantanal como um santuário ecológico mundial. E o que incomodou sobremaneira o doutor Abílio foi a ausência da consideração para com o homem pantaneiro. Porque se o Pantanal sobreviveu no decorrer de todos esses séculos, o ponto de vista dele defendido é que foi graças à dedicação e à compreensão que o homem pantaneiro tinha do próprio Pantanal, né? Sobre isso, com maiores detalhes, com maior aprofundamento, a professora Marisa vai falar daqui a pouco, né?
Então, em princípio, o que eu gostaria de dizer sobre a biografia dele é isso. E que ele teve sempre o apoio fundamental da sua família em tudo aquilo que ele se propôs a fazer. Eu achei muito lindo também ver a participação de um e de outro. Eu recorri ao Leonardo para que me desse uma biografia, uma linha de condução para essa minha fala aqui, né? Recorri também a uma biografia muito bem construída pela Maria Adélia Menegaso, né? Raquel não poderia ficar fora disso, né? Quando ela escreveu aquele texto, Os Dois Irmãos Abílio e Manuel, lá num dos pontos desse seu texto, ela diz que Dona Alice, a mãe do Abílio, disse num dado momento para ela, não sei se isso foi ficção ou realidade, mas ela vaticinou que o poeta da casa seria o Manuel de Barros. Acertou em cheio. Mas isso não impediu o doutor Abílio de também caminhar pelos caminhos da poesia. Então, um escritor completo, vale muito a pena conhecer a sua obra, com estilo límpido, fluente, claro e sem firulas. Doutor Wilson Barbosa Martins diz isso em outras palavras a respeito da obra e da escrita do doutor Abílio de Barros, esse grande homem que estamos homenageando aqui. Um dos seus livros que eu mais gostei, que de uma certa maneira me influenciou também a escrever alguma coisa no campo do passado, da memória, chama-se Histórias de Muito Antes. Eu peço ao pessoal que coloque aí na tela a capa do livro. Eu fiz alguns comentários e vou ler desta feita para caminhar mais rápido, porque cada um de nós temos 20 minutos e 20 minutos contado. Essa é a capa do livro Histórias de Muito Antes, que é um livro em que ele relembra parte da sua infância, da sua juventude, na querida Corumbá, né, que era então uma linda e próspera cidade nos anos 1940, 1950. Na obra Histórias do Mundo Antes, de autoria de Abílio Leite de Barros, o poeta e ensaísta Alex Bueno, que escreveu a orelha do livro, diz que o autor transita entre a ficção e a memória, como ele próprio constatou no subtítulo desse livro, Histórias de Muito Antes, como exercícios de ficção e memória. Esse binômio literário ainda hoje dá muito pano para manga. O fato é que cada autor o utiliza de acordo com seus propósitos. Abílio, entretanto, o utilizou com tanta naturalidade que às vezes tudo nos parece pura memória e outras vezes tudo mais parece pura ficção. Também, como separar com rigidez essas condições se a vida embrulha tão harmoniosamente ou não essas possibilidades? O próprio autor Abílio Leite de Barros, em uma das páginas iniciais do livro, afirma: nestas histórias, a única personagem real é a cidade da infância. Os demais são fictícios, mas existiram. Quer dizer, até onde vai a ficção, até onde vai a realidade. Nas 11 crônicas que o livro contém, Abílio desnuda a cidade através de suas mais públicas
as mais secretas histórias. Em sua primeira crônica, Uma História de Amor, Páscoa, 1937, o autor trata de uma paixão unilateral de uma adolescente por um padre, seu professor, o que a leva ao suicídio, marcando para sempre, sob a ignorância da cidade, a vida do padre que fugiu até de si mesmo para não cair em tentação e também fugiu do país, sob o peso do acontecimento. Anos depois, suas lembranças ainda mexiam com ele, e isso até a sua morte. Há um sopro de Nelson Rodrigues nessa história. Na segunda crônica, Vida, Paixão e Desencantos de um Revolucionário, Abílio narra com humor e ironia a vida quase quixotesca de um revolucionário comunista fantasioso que acreditava na adesão mundial, inclusive do Brasil, ao comunismo. Ao contrário de suas expectativas, nem o mundo assumiu, o Brasil muito menos. Aliás, no período acabou em uma terrível ditadura e ele continuou na sua luta com os seus moinhos de vento. Em outra crônica de uma guerra que passou pela infância, a notícia da guerra chega com naturalidade à cidade, mas traz lágrimas aos olhos da mãe, receosa pelo destino dos filhos. Depois de tudo, informações e desinformações sobre a guerra, foi na tela de cinema, simbolicamente, nas disputas entre mocinhos e bandidos, que a guerra tomou corpo aos olhos da infância e até então. Agora, vou falar sobre mais uma das crônicas, porque são 11 e, portanto, ficaria muito para terminar aqui a minha fala. Uma outra crônica chamada Cenas de um Clube da Sociedade, que coloca em pauta a dissimulada masculinidade do personagem Cabide, apelido de um machão às avessas, que só saiu do armário em um teatro de revista no Rio de Janeiro, mesmo porque lá não teria oportunidade. E a humilhação de mulheres consideradas assanhadas na época, que foram retiradas desse clube social. O ciúme foi o pano de fundo desse acontecimento, ficou-se sabendo depois. O preconceito racial voltado aos negros, impedindo-os de frequentar a agremiação social, também se fez presente nessa crônica, assim como os contragolpes dos discriminados. Posso lhes dizer que é um livro extremamente interessante, gostoso de ser lido e que mostra, de fato, através dessa plasmagem da ficção com a realidade, e pelo que a gente entende daquele tempo, como foi essa grande parte da juventude e da infância em Corumbá de Abílio Leite de Barros. Abílio Leite de Barros, com sensibilidade, espírito altamente observador, com fina ironia, sarcástico humor, clareza de ideias, simplicidade e fluência no trato com a palavra, construiu sua obra literária com conhecimento de causa e o refinamento próprio daqueles que sabem o que estão fazendo. Desse professor, advogado, pecuarista, produtor rural e privilegiado escritor que ocupou a cadeira 39 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e que soube transformar vida em literatura e literatura em vida. É isso. Boa noite a todos. Falar sobre Abílio de Barros, no momento em que temos aqui na plateia a presença de Carolina, querida, de Adriana, de Leonardo, aumenta em muitos graus a emoção, a lembrança.
E eu vim trazer uma novidade. É o fato de que Abílio de Barros, o produtor rural, o pecuarista, o mestre de direito, de filosofia, o grande sociólogo, ele também gostaria de ter sido poeta, como seu irmão, Manuel de Barros. Um poeta que jamais foi esquecido, que não foi conhecido, mas que havia um desejo. O Américo comentou, a mãe vaticinara. Manuel é que seria o poeta. Ele é que iria carregar água na peneira. E palavra de mãe, vocês sabem, é muito forte mesmo. E Abílio vai se tornar aquela pessoa imprescindível para dar o suporte para que o sensível Manuel de Barros pudesse se dedicar totalmente à literatura, sendo ele o administrador financeiro, o suporte naqueles momentos de tempestades familiares. Eu vejo o doutor Abílio assim, sentado sobre o cavalo, meio centauro, guardião do Pantanal, e com as rédeas dos destinos dele e de Manuel nas mãos. É assim que eu o vejo. E quero voltar a uma tarde muito linda na casa de Carolina e Abílio, em que foi lançado este livreto, Poesia. Aconteceu assim. O doutor Abílio viu alguns poemas dele, muito antigos, poemas de um adolescente, e lembrou-se desse seu desejo de ser poeta. E aí ele teve essa ideia de reunir esses poemas aqui no Poesia, Abílio de Barros. E foi assim um gesto ousado, digamos, de colocar, de mostrar esse seu lado encantado pela poesia. E de um jovem, de um adolescente que saíra lá de Corumbá para o Rio de Janeiro, descobrindo a vida, descobrindo o amor. E aquela tarde foi maravilhosa. Esse livreto foi para alguns poucos amigos, e eu tive o privilégio de estar ali naquele dia. E eu trouxe aqui alguns poemas do livro para vocês acompanharem, conhecerem essa faceta nova do Abílio de Barros. Por favor, trouxe aqui. Olha, o nosso querido Abílio, redivivo aí, o guardião do Pantanal, maravilhoso. Vamos, então, falar sobre o livro. Primeiro poema. Cantos de Espera, 1948. Então, vocês imaginem, Abílio, em 2017, quando esse livro foi lançado, ele estava com 88 anos. 60 anos haviam se passado. E ele recorda esse amor de adolescente em Cantos de Espera, em que ele coloca vários poemas em que ele conversa com a sua musa, que ele dá o nome de Teresa, um nome tão lindo. Teresa lembra a rainha, lembra a santa, lembra a mulher do povo. E ele diz assim: a esperada Teresa, de ausência nutrida, chegou, núbio, triste, pura, abúlica e minha, como eu quis. Eu gosto tanto dessa palavra, núbio, de noiva, de núpcias.
e desse amor de juventude que aguarda essa noiva. Trouxe ofertas várias, maio, que usamos todo, colheitas que abandonamos, para mim mais, quase menina, Teresa de meu silêncio vestida, como quem nasce, como quem morre, como quem pede, como quem nega, sobre meus olhos vazios em oferenda pousou. Conta-me da vida, disse, sou um corpo sem nome, quero o batismo de tuas mãos. Trago de novo as flores para esfregar no teu peito, sei que preciso chorar. Conta-me da vida, disse, sou um corpo sem nome, quero o batismo de tuas mãos. Trago este corpo de esperas inconcluso para o amor. Tu que inventaste a noite e com os anjos convives, dá-me um pouco de ti mesmo para as fendas do meu corpo. E poeta que tu és, dá-me um pouco de teus sonhos para arremate dos meus. Então aqui vocês percebam essa vontade de Abílio e esse reconhecimento de que ele também era um poeta. O livro continua com a parte chamada O Náfego Descobre o Mar. Essa palavra náfego, ela lembra náufrago, mas tem um significado totalmente diferente. Náfego é o cavalo manco, o cavalo que tem problemas nos quadris. E ele se coloca como um náfego que descobre o mar. Aliás, os corumbaenses têm uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro. Sempre o sonho era estudar no Rio de Janeiro, ir para o Rio de Janeiro. E ali, aquele homem do mato, do ermo, do Pantanal, descobre o mar e se sente assim, náfego, meio cocheando diante daquela realidade tão diferente. E essa ilustração que colocaram está muito lembrando assim uma rua talvez de Corumbá chegando no Rio Paraguai ou uma rua chegando até o mar. E aí ele diz assim: minha rua acaba no mar, nasce do mundo e em mim. Seus homens caminham lentos, olhando a vida em silêncio pela certeza do mar. Às vezes passam navios, ninguém sabe de que praias, mas abaixamos os olhos sem vontade de sonhar. Minha rua acaba no mar e o mar nos limita. Aí nós temos assim uma antítese, porque o mar é algo sem limite. Mas é muito interessante percebermos que, por um milagre, por uma mão divina, o mar conhece os seus limites. Ele acaba na praia. Ele não se derrama mais do que a praia. Quem deu esses limites ao mar? É algo assim que nos impacta, esse fluxo, esse refluxo do mar. O outro poema é da parte Esse Triste, 1949. Percebam como o poeta é jovem aí. Tristeza, quase saudade. A tristeza da minha rua não é bem dela, é minha. Tristeza de ser alguém, certeza de não ser. Excluo dos meus motivos os gritos que vêm da noite. Essa tristeza, permitam, é minha. Tristeza, quase saudade daquele que eu seria se triste hoje não fosse esse triste que sou. Todos nós sabemos que a tristeza, a melancolia,
é o ponto do poeta, aquilo que é necessário para o poeta. É o tom da poesia. Eu diria que o poeta é aquele que não tem medo de passar pela casa da tristeza. Porque só quem passa pela casa da tristeza é que chega na casa da beleza. E aqui nós temos Abílio reconhecendo na tristeza a poesia, o próprio fluir da poesia e de tudo aquilo que é poético. O outro poema, O Experiente, é de 52. E ele diz assim: este barulho das horas anda rondando minha dor. A vida tornou-se um remorso e comigo este dissabor. Dissabor de homem só, de regresso devagar à exaustão total. Eu já fiz versos ao mar, fiz promessas, já desfiz, esperanças, já esperei. Hoje sou experiente, trago comigo a marca de uma idade que não tive e de buscá-la a certeza que o tempo já m'arroubou. É interessante, aos 20 e poucos anos, aí, 22, talvez, teria que fazer a conta, 23, ele já se coloca como um homem experiente, com letra maiúscula, né? Vamos dizer assim, no afã de se tornar realmente um homem maduro, alguém que pode já enfrentar a vida. E nós sabemos que era um moço começando a sua vida e começando as suas descobertas. E aí nós temos O Mágico, que é de 54. Bem sabes, mágico sou, de inesperados disfarces. Hoje brinco de palavras, nelas me embuço e aqueço, poeta que me tornei. Essa figura do mágico, com a capa, brincando, embuçado, né? Essa palavra é muito forte, me lembra o romanceiro da Cecília Meirelles, quando aquele embuçado andava pelas ruas dizendo que haveria derrama, que haveria a prisão dos inconfidentes, né? O embuçado. Então, esse poeta, ele se sente embuçado, ele se embuça, ele se esconde através desse jogo das palavras. E aí há também o lado lúdico de brincar com as palavras sendo poeta, como uma criança que brinca com os castelos na areia, o poeta brinca com as palavras. A realeza das palavras. É preciso acender-lhes a vida, divorciá-las das coisas, ultrapassar o simbólico, viver as palavras. Nós encontramos aqui, talvez, um diálogo já com a própria poesia do Manuel de Barros. Esse fascínio pelas palavras, por acender uma chama diferente em cada palavra, por vê-las divorciadas das coisas e com um sentido novo, um sentido simbólico, ou pensando assim que realmente cada coisa, cada palavra tem sempre significado, significante, tem sempre várias camadas de significado, e creio que já seja um intertexto com a poesia de Manuel de Barros. Prosseguindo, no finalzinho do livreto, aliás, eu esqueci de dizer que a simples capa desse livreto é um perfil do Abílio, que foi feito pelo nosso artista plástico corumbaense,
Joarapimo, que estava andando de trem com ele e fez essa caricatura e disse assim, ao irmão do Cabeludinho. Cabeludinho é o Manuel de Barros, né? E aí, no finalzinho, ele colocou um ensaio, que já estava num livro anterior dele, chamado Reflexões sobre a Poesia do Ponto de Vista da Razão, que eu vou ler alguns trechos. Nós já estamos vendo pelo título que é quase impossível você analisar um poema ou sentir a poesia através do racional, porque a poesia não é racional, ela é emotiva, ela é inventiva, ela é fantasiosa, mas o filósofo quer encontrar razão na poesia. E aí ele diz assim, a poética é criação, invenção, fantasia, e sua linguagem é ilógica, é sempre em sentido figurado, de metáforas. A percepção racional alimenta o entendimento, o conhecimento. A percepção poética alimenta a sensibilidade. Por aí, na natureza da percepção, podemos ter identificada a diferença específica, fundamental, entre poesia e prosa. Se bem que nós sabemos que a prosa também pode estar eivada de poesia, pode ser uma prosa poética, mas ele, como filósofo, quer pensar numa natureza da percepção. O poeta é um malabarista de palavras, joga com elas como uma criança com seus brinquedos, e nesse jogo, o sentido real do termo perde toda importância em favor da fantasia. O sonho é mais importante que a realidade. A descrição conceitual é menos importante que o ilogismo metafórico. Daí resulta a dificuldade de se escrever poesia, maior ainda, a dificuldade de entender poesia, principalmente quando a lemos com as categorias da razão, buscando o sentido lógico das palavras. Dizem os poetas que poesia não é para entender, mas sentir. E nessa linha conceitual, a poesia pura poderia ser uma sucessão de palavras sem sentido lógico, que apenas sugerem ou despertam a sensibilidade estética. Aqui também ele dialoga com Manuel de Barros, porque Manuel de Barros afirmava que poesia não é para entender. Seja uma árvore, quando você lê poesia, não é? Então, ele vai também, mais tarde, falar do pai da psicanálise, o Freud, e que Freud vê a poesia, a arte, como uma doença, como uma catarse, como uma maneira de equilibrar o próprio psiquismo. E aí ele dá um exemplo assim de um poema de escasso sentido lógico. Os poemas não têm sentido lógico. Aí é de Cecília Meirelles esse trecho. Toca essa música de seda, frouxa e trêmula, que apenas embala a noite e balança as estrelas noutro mar. E aí ele pensa, do ponto de vista da razão, a música de seda, frouxa e trêmula, é algo absolutamente indefinível. Ele tenta achar alguma racionalidade. Como assim que é uma música de seda, frouxa e trêmula? Mas é belo. É bela essa imagem da noite sendo embalada por essa música de seda, frouxa e trêmula. Continuando, a emoção poética. A respeito da emoção poética, dissemos que ela é um distúrbio,
Olha o sentido de doença. Lírico-afetivo, isto é, uma doença. Precisamos dar mais explicações, principalmente porque é uma doença da qual ninguém busca curar-se. Ao contrário, todos a desejam e a cultuam, o que é bom. Mas como nos colocamos a serviço da razão, devemos tentar algum aprofundamento. E tratando-se de uma doença da alma, achamos de bom senso consultar o Dr. Freud, o pai da psicanálise. Em várias partes de sua obra, fala no fenômeno estético, definindo-o como sublimação, catarse, o que nem sempre é aceito. E aí ele continua com exemplos, inclusive, do próprio Manuel de Barros, e falando assim, tudo isso é loucura, é loucura. O poeta Olavo Bilac dizer que conversa com as estrelas, isso é loucura. O Manuel de Barros colocar que o rio é uma cobra que percorre toda a casa, isso tudo é uma loucura. E, ao mesmo tempo, ele está assim, se rendendo a essa loucura, e também o seu lado racional, que ele desenvolveu durante toda a sua vida, permite e não permitiu que ele se tornasse o poeta. Esse lado racional, prático, filosófico, crítico, o impediria de ser o poeta, e ele sabe disso. Então, eu gostaria, sim, de fazer uma analogia, e na ocasião em que eu escrevi isso, nesse texto chamado Abílio e Manuel, dois irmãos pantaneiros, que também se tornou um pequeno livreto, eu pedi licença para a Carolina de colocar essa analogia, e ela falou, não, pode publicar, está perfeito. Eu comparo essa relação entre Manuel de Barros e Abílio com a relação que Theo, o irmão do Vincent van Gogh, tinham. Theo foi aquele irmão que era um colecionador, um marchand, e ele, vendo o seu irmão genial, frágil, necessitando de um suporte, ele deu todo esse suporte para Van Gogh. Desde o local para morar, as telas, apresentá-lo a outros artistas, ele tomou toda aquela responsabilidade para si. E era difícil para Theo, no caso, ver o irmão muito perturbado, a ponto de decepar a própria orelha. Mas ele fica com o irmão até o fim. O irmão, em vida, só vende um quadro. E hoje, essas imagens de Van Gogh são conhecidíssimas, valem milhões. E aí, Carolina me disse, foi bem assim. Abílio deu o suporte para que Manuel de Barros desenvolvesse a obra extraordinária que ele desenvolveu. Ele o encorajou, ele lhe deu forças, ele passou por tudo junto do irmão. Abílio era 8 anos mais novo do que Manuel. Então, creio que tenha lhes trazido essa novidade. Abílio desejou ser poeta. Eu vou deixar em aberto depois uma questão. Quem sabe Carolina possa nos responder, ela que está aqui, presença luminosa, que foi o fato de Abílio e Manuel ou Abílio, terem conhecido Guimarães Rosa. Guimarães Rosa passa em 1952 por Mato Grosso,
Guimarães Rosa tinha paixão pelo livro do Visconde de Toné, A Retirada da Laguna, e Guimarães faz toda a viagem, todo o percurso do livro da Retirada da Laguna. E, num momento, ele está num trem e encontra ou o Abílio ou o Manuel, eis o mistério, tem uma conversa, faz anotações. Depois, segundo Paulo Ribeiro, ele escreve um conto que se chama O Vaqueiro Mariano, e ele faz um perfil do vaqueiro Mariano, dizendo assim: em julho, na Inhecolândia, Pantanal do Mato Grosso, encontrei um vaqueiro que reunia em si, em qualidade e cor, quase tudo que a literatura empresta esparso aos vaqueiros principais. Típico, e não um herói nenhum. Era tão de carne e osso que nele não poderia empessoar-se o sedício e fácil de pequena lenda. Apenas um profissional, esportista, um técnico, amoroso de sua oficina, governador de si mesmo, inteligente. Essa pessoa, este homem, é o vaqueiro José Mariano da Silva, meu amigo. Quem seria José Mariano da Silva? Abílio ou Manuel? Manuel disse na revista Bric a Brac que encontrou Guimarães Rosa e lhe disse assim, Manuel falou a Guimarães: vi poucas notas da viagem de Rosa ao Pantanal. Quis saber ele ainda de entender que estava olhando o Pantanal só como uma coisa exótica, um superficial, só para ver e bater chapa. Mesmo os que cantavam em prosa e verso, ficavam enumerando bichos, carandás, aves, jacarés, seriemas, e que essa enumeração não transmite a essência do Pantanal, porém só sua aparência. Precisamos de um escritor como você, Rosa, para frear com sua estética, com sua linguagem calibrada, os excessos do natural. Temos que enlouquecer o verbo, adoecê-lo de nós, a ponto que esse verbo possa transfigurar a natureza. Será que Manuel teve mesmo essa conversa com Guimarães? Porque o Manuel de Barros dizia que de tudo que ele falava, só 10% é mentira e o resto é tudo invenção. Essas são as palavras do Manuel. Então fica esse mistério que talvez Carolina possa nos esclarecer e dizer assim: Abílio e Manuel, irmãos, poetas na sua essência, fazedores, porque quem lida com fazenda faz as coisas acontecerem, e a paixão pela literatura é uma arte de saber e de fazer. Obrigada. Bom, depois do Américo e principalmente da Raquel, e a Raquel falar de poesia, ela é poeta também, fica muito difícil falar. Mas eu quero dizer da minha alegria de poder estar aqui. Falar do meu professor Abílio, mas está aqui com a Carolina, que foi professora por mais tempo, junto com a gente, na faculdade, não aqui no de Filosofia, Ciências e Letras. Ali está a Cida, que foi companheira de sala de aula. Quem mais companheira de sala, que é a Silvia, companheira de sala também. E a gente... Não, Lenilda não era da minha sala. Era só a Silva... Elisa? Não, também não era da minha sala. Era da época, mas sala mesmo, nós éramos 8, Cida? 7. E 7 terríveis. Carolina e o Abílio nos aguentaram firme. Bom, dizer da minha alegria de poder falar do meu professor,
de uma família que eu gosto tanto, amo, e que deixaram uma marca, uma família que deixou uma marca muito grande na cultura e principalmente na educação de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. E coube a mim falar de um livro que eu amo. Alguma coisa que eu vou colocar na tela, e eu disse para o Henrique que eu ia passar para ele, e eu achei que eu tinha passado, ele achou que eu não passei. Então, resultado, vocês não vão ver na tela aquilo que eu gostaria de mostrar, porque houve aí uma falha minha. Mas, e um pouco que vai aparecer aí, tão rabiscado, porque o meu livro está todo rabiscado, do começo ao fim, porque eu faço as minhas observações, eu gosto muito. Esse livro, Gente Pantaneira, na minha ótica, é um livro necessário e icônico e que todas as pessoas deveriam ler. Eu não acredito que um sul-mato-grossense que ame o Pantanal não conheça esse livro. E eu perguntei ao Leonardo se nós temos novas edições, poderíamos ter novas edições. Eu acho que é fundamental. Esse é o livro do Pantanal. Hoje em dia fala-se tanto, e aqui tem a história. E é difícil a gente encontrar fora daqui. E esse é um livro que ele dedicou aos 3 filhos, Mercedes e Leonardo. Foi isso? E eu fico muito, muito contente de poder falar um pouquinho sobre ele. Bom, eu começo pela orelha do livro, a aba do livro. E a aba do livro foi escrita pelo irmão Manuel de Barros. Um trechinho só da aba do livro. Chega-se a uma sadia conclusão lendo este livro. A de que o paraíso Pantanal não é só ecológico, é muito mais um paraíso de convivência humana. De verdade, aqui se criou uma paz na terra, uma terra de paz. Nem há preconceitos, nem há inveja e nem limites para o desejo. Entre os homens há porfias, não guerra, nem vinganças. Está bem dito no livro que as distâncias do Pantanal servem à visão dos homens. A visão larga de rir e de amar. O livro, a história deste lugar e destes homens, desemboca nas alegrias festeiras, sem data, sem tempo, sem limites, como os horizontes. A índole ladina do Papa Banana se juntou à índole pacífica dos nossos índios para botar alegria na solidão dos descampados. Manuel de Barros. Essa é a orelha deste livro. E eu quero começar falando da introdução. Essa introdução, Henrique, eu acho que dá para ser colocado. Vamos ver se, das minhas falhas todas, saiu. Está pequenininho, mas eu vou ler. Melhorou. O Abílio começa a introdução desse livro dizendo o seguinte: das explicações preliminares e a notícia muito apreensiva de uma espécie em extinção. Ele fala que o homem pantaneiro é uma espécie em extinção. Preciso bater estacas limitando o tema deste livro. Ele se refere ao Pantanal de Mato Grosso do Sul, a Ecolândia em particular, que conheço e onde vivo em declarado amor. Ecolândia é esse pedaço do município de Corumbá, limitado pelos rios Paraguai, Negro, Taquari e bordas do Planalto de Maracaju, na região de Rio Verde a leste. Aprendi a ver a exuberância de sua flora e fauna desde menino. Sei me deixar na varanda e assistir em silêncio ao pôr do sol. Sei muito de paisagens, mas não é disso que quero, não é disso que tratam essas crônicas. A única paisagem a que me tenho é o homem, o pantaneiro. Ele é meu tema. Seus costumes, suas origens, seus anseios,
sua vida e sua lida. Tenho pressa em cumprir essa tarefa, pois cada vez me parece mais nítida a ideia de que o homem pantaneiro constitui a única espécie em extinção neste santuário ecológico. Ao escrever, sinto muitas vezes que faço apenas registro de fatos passados, fantasmas da infância ou pouco mais. Dentro em pouco, o pantaneiro que conheci será apenas um retrato na parede, como a Itabira do poeta Drummond. Mas como dói. Essa é a ideia do Abílio quando escreveu esse livro. Ele escreveu não pensando apenas na terra, na Ecolândia, que ele viveu e que ele conheceu tão bem. Mas a proposta dele é falar do homem pantaneiro, que para ele é o que estaria em extinção, aquele homem pantaneiro. Continuando, ele aprofunda as discussões todas que ele faz, e ele diz o seguinte, deixa eu ficar só um pouquinho mais perto. Todo mundo conhece, todo mundo conhece o Pantanal, começou a conhecer o Pantanal mais aqui no Brasil, depois das novelas, por exemplo. Estou dizendo o país todo. Um ecossistema fenomenal chamado Pantanal. E, muito pouco tempo, se tornou uma palavra de discussão e de conhecimento nacionais. Mas isso não deixou, e não deixou passar o tempo, para que a população visse o Pantanal como uma terra maravilhosa, cheia de pássaros, um pôr do sol lindo, um nascer do sol exuberante, um Pantanal idílico. O Abílio quer mostrar que aquele Pantanal lindo, maravilhoso, que ele descreve muito bem, é feito de homens que ali moram, que trabalham, que amam, que constroem a sua vida, e que, se não fosse o homem pantaneiro, ele não diz o dono da fazenda, ele não fala do homem que é o produtor rural. Ele diz o homem que está ali, vivendo, construindo dia a dia. Aquele que faz o seu churrasco, aquele que canta, aquele que tem a roda de conversa, aquele que vai à cidade, aquele que tem o seu rancho, que tem a sua companheira, que tem os seus sonhos. E é esse homem pantaneiro que o Abílio se dedica nesse livro. E eu acho que isso é muito interessante, porque não é falar só das belezas do Pantanal, que a gente espera que se fala, mas principalmente daquele que habita o Pantanal. E ele deixa muito claro em toda a sua obra da importância que o homem tem para o Pantanal. E que, às vezes, alguns deturpam. E ele fala um pouco dos ecologistas, também não com um viés um pouquinho atravessado, porque ele diz o seguinte, que não é a questão de ver o Pantanal como um santuário intocável. Quem cuida do Pantanal, quem pode cuidar do Pantanal, é quem ali habita, que acostumou a olhar o Pantanal com os olhos do amor pela terra. E que o cuidado do Pantanal está na mão dos homens pantaneiros. E essa ideia é muito firme em toda a obra do Abílio. Ele coloca alguns trechos, quando ele fala
da região, porque eu não sei se vocês sabem que os primeiros habitantes da Niecolândia, vamos dizer, que é uma região do Pantanal que ele descreveu aqui no começo da obra, é uma região de pessoas que vieram de Livramento, Nossa Senhora do Livramento, Cáceres, perto de Cuiabá, 32 quilômetros de Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, e chegaram até ali, compraram terras, época de Del Rey ainda, teve toda problemas jurídicos para adquirir uma área, e ali foi construída a Fazenda Firmo e deu origem ao que hoje é Niecolândia, chamada Niecolândia. E é interessante ele colocar como é que as pessoas vieram lá de Livramento, como é que chegaram até essa região, é o que passaram para chegar ali. E a ideia de construir uma vida semelhante àquela que tinham em Livramento, em Cáceres. E ele fala, o Abílio, de Livramento com muito carinho, porque ele diz que é a terra da gente, é a terra dos antepassados dele, de onde eles vieram. E tem muito naquela região, como ele diz, da ideia do cuiabano e do cacerense, ainda impregnado na região da Niecolândia. Há uma ideia dele de dizer que a beleza do Pantanal, da terra pantaneira, da exuberância, é uma coisa incrível. Então, ele diz, principalmente, de que as pessoas que chegaram ali vieram com aquele desejo de trazer uma mudança de vida, de expansão que eles pretendiam. Mas, principalmente, ele fala da gente que chegou ali. Ele diz que a gente que chegou ali, ele fala, nossa gente, parece querer distinguir os históricos do lugar. Aqueles históricos do lugar que vieram lá de Livramento, eles chamavam que eram de Chapecruz. Eram gente que eram os gentes, as pessoas que tinham lastro. Aí ele diz assim, nossa gente parece querer distinguir os históricos do lugar. São os de Chapecruz. Os outros, com todo o respeito, admiração, amizade e parentesco, serão sempre gente de fora, paus rodados. São aqueles que passam e vão embora. Os de Chapecruz são aqueles que ficam. E ele fala muito na ascendência deles, que eles chamam de papa-banana. E eu achei muito interessante essa distinção que ele faz, porque ele disse que dessa gente papa-banana, que povoou a Niecolândia, disse que alinhavam a inteligência, um jeito manhoso e malicioso de ver o mundo. Acrescenta-se jeito manhoso, malicioso e humorado de ver o mundo. Então, para ele, quem construiu, quem habitou, quem trabalhou naquele começo da Niecolândia eram chamados de papa-bananas. E eram, como ele diz, a turma dos Chapecruz, porque os outros eram pau-rodados. E eu acho isso muito interessante. Fora falar sobre a beleza do Pantanal e da formação da Niecolândia, ele fala muito sobre o homem e conta das passagens de um livro que eu acho interessante, que ele fala passagem do livro do Gegé, que ele fala ainda do José de Barros
e Gabriel, que eram ainda Nheco, que deu origem à Nhecolândia, e diz assim que era uma imagem, eles eram pouco confiantes em promessas, muito seguros e poucos confiantes em promessas, muito seguros e de inarredável pé no chão. Não eram dados a aventuras, nem capazes de gestos largos de ousadia ou voos visionários. Preferiam o caminho lento no chão de passo. Esse era o tipo do nhecolandense, daquele começo, quando eles chegaram nessa região. E diz assim, era o bandeirante ou o moçoneiro que, 1 século e meio depois, ensaiava o seu retorno, fechando a saga da aventura paulista. E alinhava-lhe, entretanto, o poder, a glória e o ouro. Aqueles que chegavam de fora voltavam depois, voltavam para suas origens. Nesse caso, os poucos paulistas que ali chegaram. E, por fim, eu quero falar ainda sobre o que ele diz do Pantanal. A cada campina ou cerrado que atravessamos, podem nos servir de surpresa uma manada de porcos, queixadas, caititus, veados, o soluço do cervo ou o deslumbramento das baixadas e vazantes tomadas de pássaros. A paisagem mesma não faz rotina. A cada estação de seca ou enchente, tudo se transforma sem perder a beleza. Junta-se a este ambiente envolvente o prazeroso, descontraído e alegre convívio desse agrupamento humano, em que o caráter esportivo da atividade mistura patrões e empregados de forma muito amigável, íntima e informal, o que é muito raro fora do